Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Aperte o cinto, chegamos no terceiro dia dos 21 dias de plantação. E o texto de hoje é João, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço? Você não compreende agora. Vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus disse: Nem todos estão limpos. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quero falar aqui sobre um homem incrível, um homem chamado Pedro. E o Pedro aqui, como você percebeu na história, o Pedro ele não queria deixar Jesus lavar os pés dele. Aliás, essa era uma atitude de um serviçal. Essa era a atitude de um serviçal, pois quando os senhores ou as visitas chegavam de longe, de uma caminhada extensa, os pés sujos, cansados, eram lavados até para que aquela pessoa ela pudesse relaxar. E em meio também a uma grande disputa dos discípulos de quem era o maior, de quem era aquele que tinha mais, como posso dizer, mais relevância entre os discípulos. Jesus decide dar uma lição neles. Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés de um por um. E quando chega em Pedro, como nós estávamos falando, Pedro diz: O Senhor não vai lavar os meus pés. E o Senhor Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem nada a ver comigo. Eu preciso lavar os seus pés. Então Pedro diz: então não lava só os pés, mas lava a cabeça, lave o corpo inteiro. E Jesus disse: Pedro, você está limpo, pois o Senhor se referia ao batismo nas águas. Pedro já havia sido batizado nas águas, mas aquele ato de lavar os pés ele representa que o pecado suja nossos pés e precisamos nos limpar, ou seja, precisamos nos santificar. E após aquele ato não demorou muito para que Pedro viesse sujar os pés novamente. Mais para frente, Jesus foi traído, foi preso e lá está Jesus sendo preso. E Pedro havia há pouco falado para o Senhor Jesus: Olha, eu nunca vou te deixar. Se o Senhor for preso, eu vou até ser preso com o Senhor. Sabe, se o Senhor for morrer, eu morro junto com o Senhor, mas eu não te deixo por nada. E o Senhor Jesus já havia alertado Pedro: Pedro, ainda hoje, Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Mas a crista de Pedro estava alta, a moral de Pedro para ele mesmo estava altíssima. Pedro já havia declarado tantas coisas.
já havia feito tantas coisas, já havia vivido tantas coisas. E o Pedro até mesmo achava que dentre os discípulos ele era o maior. Mas, infelizmente, ele vai negar uma, duas e três vezes. Agora Pedro volta a sujar os seus pés. Está arrasado. O Pedro, ele está inconsolável. Eu imagino quantas vezes o flashback vem em sua mente, dizendo: eu não o conheço, eu não sei quem ele é. Isso provavelmente estava matando o Pedro por dentro. Pedro ficou arrasado e tomou uma decisão: vou largar tudo, vou desistir, eu vou pescar. E como ele era líder, pois Jesus fez dele um líder, os outros o seguiram. Mas a pesca, como você sabe, foi uma pesca frustrada. Ele estava fazendo o que não era mais para ele fazer. Lembra-se que Jesus disse: Pedro, você não vai ser pescador de peixe mais, mas você será pescador de homens. E agora Pedro volta a pescar peixes. E Jesus vai até o encontro deles, e após o milagre da segunda multiplicação dos peixes, ele vai lavar os pés de Pedro novamente. Pedro, tu me amas? Sabe o que vai acontecer aqui, né? Pedro vai colher o amor que se iniciou no seu barco. Um dia o Pedro plantou o sim, Jesus. Um dia Pedro plantou um amém, Jesus. Um dia Pedro plantou um eu me entrego, eu me rendo. E desde o dia que o barco de Pedro se tornou o altar, o púlpito, o lugar de pregação de Jesus, nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. E agora por 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E da terceira vez o Pedro, que estava com o peito tão estufado, agora ele diz: Senhor, o Senhor é quem sabe. Eu errei tanto. Eu nunca achei que eu era essa pessoa que eu de fato sou. Eu sou alguém que necessita colher o teu amor e a tua misericórdia. Eu não sei em que momento você está passando, mas um dia você plantou o sim, Jesus. E eu tenho certeza que a colheita do amor vai chegar na sua vida. Talvez você se sinta mal pelos seus pecados, pelos seus erros. Aliás, pecados e erros estes que o Senhor tem o detergente, Ele tem a solução, Ele tem o produto certo para limpar todos os seus pecados, para todos os seus pecados. O Senhor Jesus tem algo para poder limpar. Se você quer ser limpo hoje, abre o teu coração e, de fato, deixa com que Ele entre, Ele faça morada e Ele traga essa colheita para a sua vida. Por ora, plante. Sim, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo. Deus te abençoe e até o próximo devocional.